2 segundos. Boa tarde a todos e todas. Um prazer muito grande estarmos aqui, diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais, falando com colegas do Brasil inteiro. Nós decidimos entrar aí uns minutinhos antes para receber todo mundo, acolher, como bons anfitriões mineiros. A gente queria aguardar todos vocês com um cafezinho, com um pão de queijo. E aí a gente está aqui no mundo digital, com muita honra, agradecendo ao CIESP por essa entrada, por essa oportunidade de estarmos juntos, de socializarmos juntos um tema tão importante, tão caro para nós, são as competências socioemocionais. Vocês sabem como é o protocolo das lives, a gente nesses primeiros minutos aguarda um pouco a chegada das pessoas, e eu aproveito e peço a vocês que interajam conosco, que digam de onde são, de qual escola, de qual estado, para a gente poder já sentir um pouco o termômetro aí dos colegas e interagir com vocês. Daqui a pouquinho eu vou apresentar a proposta e a nossa ilustre convidada de hoje. Ó, já temos pessoas aí do Brasil inteiro, interior de Minas, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. É uma honra mesmo, né? São Paulo, Rio de Janeiro. A gente ter esse feedback de vocês. Botucatu, São Paulo, Guanambi, Bahia, Belo Horizonte. Estamos realmente abarcando aí o Brasil todo. É um prazer. E eu já estou vendo uns queridos aí, eu já reconheci uns nomes aí de umas pessoas queridas que eu não vejo há um tempão, Marden. Que prazer, né? Olha que bacana. É o digital, né? A gente acaba possibilitando encontros, né? Muito bom. Barreiras, Bahia, Belo Horizonte, Vitória, Espírito Santo. Que bacana, a gente realmente agradece muito. Eu reitero o agradecimento ao CIESP, né, por abrir essa porta aqui para nós. Nós somos apaixonados pela educação, apaixonados por esse tema, então toda oportunidade de trazê-lo é muito importante. Nós já estamos exatamente no horário da live, então daqui 1 minutinho, 2 minutinhos a gente inicia de fato. Então tem pessoal aí, Campo dos Goytacazes, São Paulo, Varriçai, lá interior do Rio, Jundiaí, São Paulo, Barbacena, Matozinhos. A gente vai precisar muito da interação de vocês, viu, pessoal? A gente quer muito que vocês participem, a gente quer fazer uma live realmente de conversa, que vocês possam, de fato, contribuir, socializar com a gente também as informações. Eu teria um papel aqui de mediador justamente para ser o olhar e a voz de vocês com a Amanda, né? Então vai ser muito bacana. Temos aqui o Alisson lá de Campina Grande, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, Belém do Pará, realmente o Brasil inteiro, São Paulo, Colégio Alumnos lá de Belo Horizonte. Já somos aí mais de 100 pessoas, então a gente fica muito grato por essa participação de vocês. Bom, então vamos dar início. Eu me chamo Marden de Pádua, sou assessor pedagógico do Bernoulli Sistema de Ensino, sou pedagogo, historiador, mestre e doutor em educação e um apaixonado pelo tema das competências socioemocionais. Eu vou fazer o papel aqui de mediador da live e, como bom mediador, vou provocar a Amanda um pouquinho com algumas perguntas e ser o elo de vocês nessa conversa. Então, a proposta é que a gente possa falar sobre as competências socioemocionais no contexto da pandemia, mas também, evidentemente, para além da pandemia, né? Enfatizando a importância desse tema, pensando dicas também mais concretas, e vai ser um aprendizado enorme, caderninho na mão aí para todo mundo, que hoje a gente vai aprender bastante. Eu vou apresentar, então, a nossa ilustre convidada de hoje, e já somos aí quase 160 pessoas. Eu já queria, desde já, agradecer muito a participação de vocês. Bom, a Amanda Zanetti, pessoal, ela é pedagoga, especialista em psicopedagogia, em psicologia positiva aplicada à educação e inovação e habilidades para o futuro.
A Amanda também é certificada em competências socioemocionais para educadores e em disciplina positiva para pais, profissionais da saúde e professores. Ela também é consultora em encorajamento no ambiente corporativo pelo Positive Discipline Association. A Amanda também é professora universitária e é membro fundadora da Associação de Educação Positiva do Brasil. E é a nossa gestora pedagógica lá no Bernoulli Sistema de Ensino. O currículo é muito grande, viu, Amanda? Nós perdemos um minuto da live, Amanda, só para ler o seu currículo, tá? Então nós vamos ter que te descontar. Mas, ó, você podia resumir tudo em uma coisa só, Marden, que é o lugar que eu quero estar hoje. Eu sou professora, né? Eu sou uma professora sempre em busca de alunos. Então, independentemente, esses cursos aí, esses créditos que você trouxe, eles são usados para eu convencer vocês, para vocês, assim, me derem crédito, acreditarem no que eu estou dizendo. Mas o lugar que eu quero ocupar hoje é o lugar de quem já esteve na sala de aula, a maior parte da minha trajetória, e ainda estou, mas estive lá com os pequenos, com os do ensino fundamental, com os do ensino médio. Então, eu falo, Marden, que é muito importante se aproximar dos educadores para os quais a gente fala desse lugar, porque só quem pisou no chão de uma sala de aula é que imagina o que é uma sala de aula. Então, é bom que vocês saibam que eu conheço a realidade de vocês, né? Eu vivo a realidade de vocês, então isso nos aproxima. Então, basta dizer, Marden, que eu sou professora em busca de alunos. E eu queria aproveitar para dar o parabéns para nós, porque hoje é o dia do pedagogo, Marden. Já teve gente aí me lembrando no chat, imagino que está cheio de pedagogo aí com a gente hoje, então... Parabéns para a gente que transforma a educação, né, que cada dia quer fazer melhor aí para os nossos estudantes. Isso mesmo, fica a nossa homenagem aos colegas, né, da pedagogia, também aos outros licenciados, né, em tempos tão difíceis, né, pessoal, a educação, ela novamente mostra a sua cara, os profissionais da educação novamente mostrando o quão de excelência é o trabalho que a gente faz nesse país. Nós merecemos respeito, acima de tudo, né? Então, Amanda, eu acho que a gente podia começar, eu já quero te fazer uma primeira provocação aí, nada melhor do que esclarecer para a gente o que você entende por habilidades socioemocionais, porque a gente hoje percebe uma imensidão de conceitos, várias nomenclaturas, eu acho legal começar oferecendo para a gente um olhar seu a respeito disso. Legal, Marden, é um bom início, né, colocar todo mundo na mesma página. Então, o que são habilidades socioemocionais? Para a gente poder trazer isso para o campo prático, eu queria que a gente pensasse numa situação cotidiana que a gente pode viver. Então, vamos imaginar que hoje a gente acordou super animado, porque a gente tem um planejamento super bacana de aulas que a gente vai gravar para os nossos alunos. Então, está tudo planejado, tudo escopado, né, tudo já ali estruturado para fazer isso acontecer. E aí eu abro o meu computador para começar o meu trabalho e cadê que o computador liga? O computador está apagado. Então, é um problema que se apresenta para mim ali. Como é que eu vou gravar as minhas aulas? Meus alunos estão esperando, minha coordenação está esperando e o meu computador não funciona. Então, diante dessa situação, desse problema que eu tenho que resolver, eu tenho que tomar algumas atitudes, certo? Então, imagine aí comigo, o que eu poderia fazer para resolver esse problema? Então, talvez entrar num grupo de WhatsApp lá da minha comunidade, do meu bairro, e pedir uma indicação de um técnico que esteja trabalhando, né, o que é difícil, e que esteja seguindo as orientações aí de segurança e de saúde. Eu preciso mandar uma mensagem para essa pessoa, dialogar ali com ela, escrever um texto, ler um texto. Eu preciso negociar com ela os valores que ela vai cobrar, ver se o tempo que ela vai levar para consertar o meu computador é adequado, é suficiente para a minha necessidade. Eu preciso reprogramar toda a minha agenda, então eu preciso ali fazer cálculos de hora, né? Financeiramente eu preciso pensar se eu vou ter ali condição de arcar com aquilo. Então, eu mobilizo uma série de habilidades para resolver esse problema. E todas essas que eu apresentei agora para você são habilidades de um campo que tem a ver com o meu raciocínio lógico, que tem a ver com o conhecimento que eu construí na escola, com os conteúdos, não é verdade? Da matemática, da língua portuguesa, né? Do bom uso das regras, das normas aí da língua portuguesa. Então, são
habilidades que até aqui a escola, ela se voltou muito, né? Ela nos ajudou muito no desenvolvimento desse tipo de habilidade. Mas para resolver esse mesmo problema, essas habilidades, elas não são suficientes, concorda, Marta? Sim. Então, pensem aí comigo que outros tipos de habilidades serão necessárias e demandadas dessa situação. Anotem aí no chat para a gente poder conversar um pouquinho. O que vocês acham que será necessário nesse momento, em termos de habilidade, para que eu consiga resolver esse problema? Então, vamos pensar. Paciência. Será que é uma habilidade importante para eu poder, né, lidar com aquela frustração ali, uma capacidade de parar, respirar, entender que as coisas não vão acontecer do mesmo jeito que eu previ, então eu preciso me readequar, eu preciso me realinhar a partir dessa frustração que eu estou vivendo. A Rosa coloca para a gente aí, né, Rosa? Ter controle emocional, eu estou vendo ali, ó, equilíbrio, um novo planejamento, autocontrole, né? Então, uma série de habilidades que vão me ajudar a fazer um bom uso dessas outras habilidades cognitivas, que são desse primeiro campo que a gente apresentou. Se colocar no lugar do outro, alguém disse isso, empatia, sabe por quê? Porque eu vou precisar ligar lá para a minha escola e eu vou precisar dizer com sinceridade, com ética, com compromisso para o meu coordenador que não vai acontecer conforme planejou. E talvez ela mostre para a gente, a minha coordenadora ou meu coordenador, que ele não está feliz com aquela situação, e tudo bem, é uma situação que ele pode apresentar um descontentamento mesmo. E eu preciso ter empatia para poder aceitar aquilo e pensar, olha, se eu tivesse no lugar dele, talvez eu também não ficasse tão feliz. Mas a partir disso, o que a gente pode fazer para lidar com esse problema? Então, olha aí quantas, Marden, olha, equilíbrio, tolerância, comunicação, né, ter uma comunicação assertiva, flexibilidade, meu Deus, minha agenda não existe mais, eu vou precisar lançar a mão aí, né, de outras estratégias que não estavam no script. Então, é isso, gente, vejam só, uma simples situação cotidiana, a gente percebe aí a importância de outras habilidades que não são mais desse campo do raciocínio lógico, né, do cognitivo. E são essas habilidades que vocês estão citando aí, que são as habilidades chamadas socioemocionais. E aí, Marda, é importante a gente entender, e aqui eu não vou ficar teorizando, né, mas que existe uma série de pesquisas, até muito recentes, é uma área que está, assim, pipocando, né, então, de estudos científicos, falando sobre esse tipo de habilidade, e a gente vai achar na bibliografia vários nomes. Então, ó, a gente pode encontrar como soft skills, já ouviram falar? É um termo que é usado para dizer das habilidades socioemocionais. A gente acha também habilidades para a vida, habilidades ter também, em algumas escolas se usa, educação integral. Quando a gente está falando de educação integral, a gente não está falando de escola em tempo integral. A gente está falando dessa integralidade do ser e que a gente precisa cuidar desses dois aspectos, tanto o cognitivo quanto o socioemocional. Ficou claro, Marden, essa diferença aí, né? E por que é importante a gente parar numa live, né, 4 horas da tarde, juntar esse tanto de educador? Quantos já somos, Marden? Nós somos mais de 300 colegas. Mais de 300 colegas, né? Parando aí no meio da tarde para poder ouvir falar de competência socioemocional. Então, diante disso, a gente pensa, poxa, tinha tanto tema para o Bernoulli escolher, né, falar, por que a gente está falando do diabo dessa socioemocional, como a gente diz aqui em Minas, né, Marda? Bom, então a gente começa a adentrar aí para o tema da nossa live, depois de fazer aí esse nivelamento conceitual. Tá todo mundo ok aí, né, da diferença entre habilidade cognitiva e habilidade socioemocional? Isso, legal ouvir vocês, gente. Então, vamos lá. Por quê? Por que a gente precisa se comprometer com esse desenvolvimento que é para além desse desenvolvimento apenas cognitivo? Bom, até é interessante, Marta, a gente notar que a gente está num contexto de pandemia, e esse contexto de pandemia acontece num momento muito interessante para a educação, não é verdade? Que é o momento da implantação da BNCC. Então, olha que curioso, eu fiquei pensando nisso outro dia, eu falei, gente, isso é muito curioso, porque
a gente está tendo uma oportunidade ímpar, sem precedentes, de ver o quanto essas habilidades são fundamentais. Então, nesse momento que está todo mundo aí confinado, que está em casa junto com os filhos, com o marido, sem poder trabalhar do modo como a gente está acostumado, mais do que nunca, essas habilidades estão sendo requeridas o tempo todo, né, constantemente da gente. Então, nunca a gente precisou de ter tanta criatividade. E aí, falar de criatividade é legal, só fazendo um parênteses, que criatividade é uma habilidade híbrida. Ela é tanto do campo socioemocional quanto do campo cognitivo. Então, a gente tem, por exemplo, a criticidade também, que também está sendo muito demandada diante das fake news aí, das notícias que a gente recebe. A criticidade também é uma habilidade híbrida, ela está tanto no campo cognitivo quanto no campo socioemocional. Mas, o que eu queria dizer é que vamos parar para pensar um pouquinho, né, no nosso dia a dia, o que tem sido realmente relevante quando a gente fala de habilidade, o que está sendo mais demandado. Então, aí imagino que vocês também estão com os maridos de vocês dentro de casa e estão precisando aí lançar a mão de uma paciência, de uma comunicação não violenta, né, de uma negociação, numa capacidade de divisão ali equilibrada das tarefas. Então, saber fazer uso dessas habilidades tem sido essencial para a gente manter a sanidade mental, né? A qualidade da nossa saúde mental. A gente também nunca precisou ter tanta resiliência, Marden, tanta flexibilidade, tanta capacidade de inovar diante desse contexto, assim, que tudo saiu do lugar e pegou a gente, assim, de rasteira. E aí a gente observa exatamente esse momento que essas habilidades ganham, assim, uma visibilidade, uma necessidade de estarem bem desenvolvidas, né, porque quanto melhor elas estiverem desenvolvidas, mais a gente vai sair com sucesso, assim, com qualidade de vida, com bem-estar, com prosperidade, nesse momento que é tão difícil. Teve aí alguém dizendo que paciência é tudo, né, é tudo, se a gente não tiver paciência, a gente surta, né, a gente acessa lá o nosso cérebro primitivo, esse cérebro que, quando a gente não está, assim, equilibrado, a gente age só na luta, na fuga, ou no congela, e aí não faz nada. E ninguém quer ficar na luta, na fuga, né? A gente quer prosperar também, a gente quer aproveitar esse momento também, que é tão difícil, mas para crescer. A gente quer que os nossos alunos continuem prosperando, a gente não quer só passar pela pandemia, né? A gente quer lembrar desse momento também como um momento que nos uniu enquanto humanidade, um momento que fez a gente repensar as nossas escolhas, que fez a gente parar um pouco nessa sociedade aí da ansiedade que a gente vive, da produtividade, e refletir sobre o que realmente importa, fez a gente restabelecer laços de comunidade, Marden, não só dentro da casa da gente, mas quando a gente põe a máscara para poder ir ao mercado, quando a gente lava as mãos antes de receber uma entrega que vem da rua, né? Quando a gente evita tocar em alguém, quando a gente respeita o limite ali do espaço no supermercado, isso são elos sociais que a gente está fazendo enquanto comunidade, isso é no mundo inteiro. Então, isso tem beleza, isso tem beleza. E a gente precisa aprender a olhar para essa situação não somente vendo os desafios, mas vendo também as oportunidades. E a educação, ela tem uma possibilidade de olhar para esse momento enquanto oportunidade para repensar os seus fazeres, né, para refletir sobre as mudanças tão importantes que a gente precisa na área educacional. Então, hoje é uma live para a gente falar um pouco de esperança, sabe, Marden? Para a gente falar assim, possibilidades, né? Tem até esse nome lá, né? Quais são as possibilidades nesse momento de pandemia? Porque o nosso cérebro, ele tem uma característica muito interessante, que é a seguinte: a gente tem uma tendência de se fixar nas coisas que são negativas. E isso vem lá da nossa memória primitiva, da nossa memória lá de quando a gente era homem das cavernas. Então, pensem comigo, imaginem que você está lá na caverna, você é um homem da caverna, um primitivo, e você saiu ali para caçar, tá? E você saiu e se deparou ali com um leão, ok? O que você faz?
Você vai ficar ali calculando quantos quilômetros você tem que correr por hora, qual é o melhor caminho que você vai percorrer? Não, né, gente? Não dá tempo. Então, a gente precisa que o nosso cérebro, ele haja rápido, ele dê uma resposta instantânea. E aí, isso faz com que a gente corra, com que a gente enfrente, ou com que a gente desmaie e morra ali, né, antes do leão matar a gente, né? Então, a gente resguarda essa memória primitiva. E aí, o homem lá da caverna, ele podia ficar cheirando a flor e nadando no rio? Não podia, né, gente? Ele tinha que prestar atenção nos perigos da selva. E essa selva apresentava perigos para ele o tempo todo. E aí a gente guarda essa memória, sabe, Marden? E essa memória faz com que a gente veja os perigos, mais do que a gente veja a beleza, mais do que a gente veja o positivo. Então, quando eu olho para essa situação que é um leão, é muito fácil que tudo que seja negativo fixe na nossa mente como se fosse um velcro, né? Então, basta uma notícia ruim para anular 30 mensagens boas que eu recebo. Exatamente. Não é verdade? Então, para a gente poder olhar para esse momento como possibilidade, a gente precisa se atentar para o que há também de oportunidade, né? Então, é um pouco essa mensagem que a gente vai trazer aqui hoje. Tá? Amanda, eu vejo isso muito, muito do que você fala, eu fico vislumbrando o que está acontecendo atualmente na educação, como a gente tem, assim, descoberta de talentos nesse momento, como que a gente tem se dado conta da falta que são algumas coisas que a gente nem imaginava, né? Como a gente tem laços de solidariedade acontecendo de forma instantânea, como a gente tem pessoas se ajudando. Então, assim, eu corroboro muito do que você fala e eu acho que é muito importante, porque é um discurso que atravessa a relação da família com a escola também, né? Se cada um conseguir enxergar o que você falou, das possibilidades, a gente sai um pouco da queixa, sai um pouco daquilo que nos imobiliza e olha para frente daquilo que nos torna melhor. É exatamente isso, Marden. E aí, junto com isso tudo, né, então a gente tem um contexto que é um contexto bem desafiador, um contexto bastante, né, a gente vê isso com bastante clareza, e a gente tem aí, nesse mesmo momento, a BNCC. Olha que bacana isso, né? Todo esse movimento que a educação está passando, que eu citei anteriormente. Então, veja, a gente tem um documento que solicita de nós que, nesse momento, as habilidades socioemocionais estejam em pé de igualdade. Elas estejam ali abarcando todo o conhecimento teórico como se fosse um prato, sabe, Marden, onde eu coloco o meu alimento. Então, ela é um suporte. Vejam lá nessa situação do computador que quebrou, como as habilidades que vocês colocaram aí para a gente, elas são habilidades que são condições, elas são pratos para a gente sustentar todo esse conhecimento. Então, a BNCC, ela vem trazer isso, dizer, olha, até esse momento, a educação se voltou muito para o desenvolvimento cognitivo dos estudantes, e isso é fundamental. Nessa sociedade que a gente vive, conhecimento é comida, é sobrevivência, gente. A gente precisa, sim, dos conteúdos, a gente precisa, né, dos conhecimentos, a gente precisa das informações, mas, para além disso, hoje a gente tem muito mais necessidade de saber mobilizar essas informações, de pesquisá-las, porque elas estão à nossa disposição, então a escola não precisa mais ser repositório, né, de conhecimento, porque elas estão no mundo. Então, fazer um bom uso e saber onde buscar e ter criticidade para poder entender assim, isso aqui não está com cara de que é confiável, não, deixa eu pesquisar, deixa eu comparar com outro site ali, deixa eu ver o que é uma fonte confiável. Isso hoje é muito mais importante do que eu ficar passivamente recebendo conteúdo. E aí, Marden, a gente tem, a Fernanda está dizendo aí, saber usar esse conhecimento. Então, hoje, Fernanda, o professor, ele é muito mais um funil, ele é muito mais um direcionador, né? Ele é ali um mediador desses processos educativos, porque não faz mais sentido
A educação do século XIX, ela fez um enorme sentido para o século XIX. Eu sempre falo isso, Marden, eu adoro isso. Quem me ensinou isso foi Lúlia Rezende, eu nunca vou esquecer. Ela mostra para a gente a relevância da escola do século XIX, porque a gente precisava de operários, a gente precisava de pessoas que reproduzissem, a gente precisava de pessoas que chegassem no horário e cumprissem as ordens, porque a gente precisava conectar esse mundo todo, a gente precisava construir estrada, a gente precisava ligar a luz elétrica, né? A Lúlia até fala assim, Marden, quando 5, 6 horas da tarde, você vai lá no Google Earth e olha o mundo inteiro se acendendo, é a coisa mais linda do mundo. E isso só foi possível porque nós fizemos operários. Mas os operários, eles não são mais, né, com essas mesmas habilidades necessárias para esse mundo onde a gente vive hoje. Hoje a gente tem, dentro do mercado de trabalho, habilidades que antigamente não eram nem desejadas, como, por exemplo, criatividade, trabalho coletivo, né, proposição de novas ideias. Quem queria, há 50, 60 anos atrás, um funcionário que era questionador, proativo. Era proativo. Não existia. Não queria. A gente queria quem obedecesse às ordens. Os líderes queriam alguém que fizesse o trabalho técnico, limitado ali ao seu saber, né? Bem específico, chegasse no horário, respeitasse, não questionasse e saísse bonitinho sem me dar muita dor de cabeça. E hoje o que a gente quer? O que as empresas estão contratando? Né? A criatividade é a habilidade do ano de 2020. Ela é a habilidade mais valorizada no mercado de trabalho hoje, Marga. E nós, educadores, a gente está cuidando verdadeiramente desse desenvolvimento? Será que a gente pensa no desenvolvimento da criatividade, da resiliência, da empatia dos estudantes, da mesma forma como a gente pensa uma atividade matemática? Será que a gente sabe avaliar da mesma forma? É isso que a BNCC vem trazer. Esse é o movimento novo que a BNCC traz, que é o seguinte: a gente sai do campo intuitivo, a gente sai desse campo assim que a gente acha que isso é compromisso só da família, e a gente verdadeiramente começa a se envolver com esse desenvolvimento de forma intencional, de forma organizada, de forma consciente, avaliando esse desenvolvimento. E isso é um desafio enorme, sabe por quê? Porque ninguém ensinou a gente a fazer isso. Eu, quando estudei pedagogia, muito pouco, né? No curso de pedagogia a gente ainda tem mais, mas quem fez licenciatura aí vai poder dizer para a gente que talvez nem tenha visto matérias que deram, assim, condição para que a gente fizesse esse trabalho. Então, a gente realmente, Marden, é hora da gente estudar, é hora da gente se conscientizar. E aí, todo esse preâmbulo, toda essa sensibilização é para a gente entender, assim, que não tem outro caminho, não, gente. A gente precisa. E aí, não é eu, professor de ensino médio, eu, professor de ensino fundamental, é eu, professor. Desde a educação infantil até a universidade, né? Eu tenho que abrir o meu olhar para isso. O mercado de trabalho que essas crianças, esses jovens vão ocupar, é um mercado de trabalho que a gente nem imagina. A gente não faz nem ideia do que eles vão encontrar lá. São as máquinas substituindo uma série de atividades que até hoje são feitas pelos humanos. É a digitalização de tudo, né? É um contexto em que as profissões, do modo como a gente as conhece hoje, elas não vão continuar a ser conhecidas assim. Tem uma pesquisa, Marden, que talvez você esteja até cansado de me ouvir citar, porque eu sempre falo dela, que ela mostra que os estudantes que estavam em 2018, no primeiro ano do ensino fundamental, essa pesquisa foi financiada pelo Banco Mundial, é facinho de achar o relatório da pesquisa na internet, é só digitar Banco Mundial, pesquisa, empregos, que vocês vão encontrar. Ele financiou uma pesquisa para entender o que vai acontecer no mercado de trabalho quando as crianças do primeiro ano, em 2018, chegarem lá como profissionais. E o Banco Mundial chegou no índice, né, apontou que 65% das atividades profissionais não existem ainda. E esses meninos estão na nossa sala de aula. Então, quanto mais eles tiverem capacidade de se humanizar, de se diferenciar da máquina por aquilo que é
exclusivamente humano, mais chances de sucesso eles terão. E aí, chance de sucesso aqui, gente, é importantíssimo que a gente entenda que não é assim, status, seguidor no Instagram, financeiro, é vida plena, é plenitude, é vida com propósito, é consciência. Então, quanto mais oportunidades a gente tiver de cuidar disso, gente, por favor, isso é importante demais, a gente não pode pesar a mão. E aí, Marden, pra gente já ir caminhando, posso ir caminhando? Pode ir caminhando. Posso só te fazer uma provocação, que eu acho que tem tudo a ver com isso? Você falou da importância da base nacional, eu acho que isso mostra como que as normativas curriculares, elas têm um papel, sabe? Porque, querendo ou não, esse assunto ganhou muito mais evidência depois da BNCC. Então, a gente tem que enaltecer que a importância de diretriz curricular, sabe? Eu acho que isso orienta e nos faz debater as coisas, né? Mas eu ainda sinto, Amanda, e eu não sei se você vai concordar, e é essa que é a provocação, que as habilidades socioemocionais encontram um terreno ainda complicado, especialmente no ensino médio e nos anos finais do ensino fundamental. Não só com professores, mas fala também em relação às famílias. Eu sempre lembro de um pai que chegou para mim e falou assim: mas vocês vão trabalhar essa coisa aí de socioemocional? Deixa eu te perguntar, isso cai no Enem? Então, esse exemplo eu acho emblemático de algumas barreiras que esses dois segmentos talvez ainda encontrem para a consolidação disso. Queria que você trouxesse um pouco o seu olhar em relação a isso para nós. Essa pergunta que você faz, essa reflexão, né, Marden, que você faz, ela é muito interessante e a gente tem vários fatores que nos ajudam a entender um pouco isso. Primeiro, eu queria dizer para esse pai que, por enquanto, não cai no Enem, não, mas já está no PISA, viu? Então, assim, essas habilidades serão avaliadas, sim, porque se é elas que vão garantir a permanência ou não desse seu filho no mercado de trabalho, elas é que têm que ser avaliadas, né, Marden? Elas junto com as outras habilidades. Então, isso é uma questão de tempo, gente, por isso que é importante a gente falar disso, porque a gente tem que ir se preparando, senão isso vai cair igual uma bomba, né, no nosso colo ali, porque a gente vai precisar ter respostas para isso. Mas o Marden tem toda a razão quando ele diz que na educação infantil e no ensino fundamental nos iniciais, a gente já vê iniciativas mais concretas. E talvez isso aconteça, Marden, porque lá nesses segmentos é muito comum a gente ter a presença de pessoas, professores que fazem a gestão total daquela sala de aula, são os professores regentes. E isso permite que esses professores vejam as crianças na sua inteireza. É mais fácil, elas passam o dia todo com elas, né? Além disso, o curso de pedagogia, os cursos de magistério, que são quase que a maioria dos casos, a formação desses profissionais que atuam nesse segmento, eles também ajudam, né, nessa percepção dessa integralidade dessas crianças. Quando a gente vai se aproximando do ensino fundamental anos finais, a gente tem os professores que são especialistas no conteúdo. E aí, muitas vezes, a gente tem uma realidade que esse conteúdo, ele ganha uma relevância maior, né, do que o desenvolvimento integral. Porque aquele professor, ele fica só limitado naquela esfera do seu conteúdo. Então, é mais difícil mesmo para ele perceber esse aluno nessa integralidade. Mas isso vai precisar mudar. Então, a própria BNCC, ela já traz uma diminuição no que diz respeito a esse conteúdo que é mínimo, esse conteúdo que é básico, justamente para que a gente tenha tempo, né, com uma massa menor de conteúdo, de olhar para outros aspectos desse desenvolvimento. E eu posso aproveitar os próprios contextos ali da minha área, por exemplo, se eu vou pedir para escrever um texto de língua portuguesa, quem sabe eu não trago uma temática do campo socioemocional? Se eu vou pedir ali para fazer uma conta matemática, por que não aquele problema também ajudar esses alunos a pensar, né, dentro desse aspecto socioemocional? E aí, Marden, tem uma coisa super importante que eu queria falar, que é o seguinte, educação socioemocional, ela acontece prioritariamente no modelo. Então, é uma ilusão a gente achar que a gente vai separar 1 hora na nossa carga horária, que vai ser a aula do socioemocional, que vai ficar limitada ali à ação de um professor,
e que aquilo vai acontecer naquela hora. Não vai. Educação socioemocional acontece na relação, acontece quando eu tenho um conflito, e acontece principalmente quando a criança ou o adolescente vê os seus adultos de referência agindo. Eles nos olham, eles nos veem. Por isso que a gente precisa olhar primeiro para a gente, Marden. Então, qualquer professor de química, de física, filosofia, matemática, do ensino médio, do ensino fundamental, ele está sendo visto como modelo. E essa modelagem do comportamento desse professor é que ensina para esse aluno maneiras mais assertivas de ser e estar no mundo, né? E aí, a gente já vai até enveredando aqui para um caminho que é o seguinte, não existe falar de desenvolvimento socioemocional sem que esse professor olhe primeiro para ele. Não existe ele pensar assim, hoje eu vou trabalhar a respeito com a minha turma, porque está tendo uns casos lá que está saindo um pouco ali do meu controle, então eu preciso trazer uma aula sobre respeito. Aí eu acho uma música bem bacana na internet, que fala sobre respeito, provoca uma discussão em grupo, faço uma coisa bem bacana, e aí quando aquela aula termina, e aí vamos imaginar que eu estou ali numa aula online, e um aluno deixou o microfone dele ligado, eu coloco esse aluno numa situação vexatória. Eu tiro dele o direito que ele tem a ser respeitado, eu tiro dele a dignidade, né, de ser respeitado naquele ambiente coletivo ali. Ou eu grito com esse aluno, ou eu humilho. E, gente, a gente aqui é professor, a gente sabe que isso aí é a realidade da grande maioria das escolas brasileiras, né? Falar de punição, de castigo, de ameaça, de humilhação, é um lugar comum, né? Então, a gente precisa mesmo começar a perceber que criar situações artificiais para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais não vão garantir esse desenvolvimento. Isso é importante, Marden, a gente ter a aula, às vezes, na carga horária, a gente ter o planejamento certinho, a gente ter as atividades, é muito importante para que a gente consiga organizar esse plano curricular, para que a gente possa ter clareza das nossas intencionalidades, para que a gente possa ter documentação, né, desses processos, mas é uma ilusão a gente achar que é nessa aula que isso vai acontecer. Isso acontece quando o aluno tem um conflito com o outro e você faz a mediação daquilo, ajudando na competência da capacidade ou da incapacidade dele de resolver aquele problema. Acontece quando você dá incentivos para o seu aluno pertencer àquele grupo. Você mostra para ele que ele é importante para aquela sala, que ele é valorizado nas suas forças pessoais, que é lá do campo da psicologia positiva, que você identifica, olha, aquele aluno ali, ele fica assim meio desatento na sala de aula, mas quando é para poder trazer uma ideia, né, de foco criativo, quando é para inovar, ou quando é para fazer um cartaz ali, usar ali das suas habilidades ali estéticas, esse menino brilha, então ele tem uma força que precisa ser explorada pela escola. E quando tem um professor, que olha para essa força e olha para esse sujeito enquanto um ser inteiro, que é contribuinte desse ambiente escolar, isso muda o curso da vida desses alunos, né? Então, dentro da escola, a gente pode fazer a gestão da competência ou a gestão da incompetência. Quando eu grito com um aluno, quando eu humilho um aluno, quando eu elevo a sua autoestima, quando eu não dou incentivos para que ele haja dentro de um campo de autocompaixão ou de compaixão com o outro, eu faço gestão da incompetência. Eu estou depositando ali investimentos para que lá na frente ele tenha ali que andar com uma muleta, porque ele não está bem desenvolvido, ele não acredita em si. Então, vejam quanto que é importante agora, nesse contexto de pandemia, a gente parar para pensar um pouco sobre isso. Porque, Marden, imagina só, quando a gente está com medo, ou quando a gente está inseguro, o que a gente tende a fazer? Vamos ver se aí alguém no chat dá uma ideia. Como é que normalmente a gente age quando a gente está inseguro? Né? Quando a gente não está num campo assim que eu não estou muito confortável. Vamos deixar esses 5 segundos, então, para o pessoal interagir conosco. Se vocês... né? Ajudam a pensar. Por enquanto, me contam aí, Marden, tem gente do Brasil inteiro
Somos quantos? No Brasil inteiro, somos 420 pessoas, e eu queria ressaltar, pessoal, a participação de vocês. Eu tenho trazido os comentários aqui, né, mas, obviamente, a gente não consegue trazer todos, e eu estava refletindo isso aqui agora, como que a sua fala vai despertando outras reflexões de complemento, e como é rico também essa interação, né? O digital, ele é muito interessante, né? São dois espaços conectados, e há uma sinergia muito grande, e a gente aprende também muito no chat. O pessoal está aqui já comentando, isolamento, recuo, se fecha, né, age com ponderação, recuar, se retrai, tem sido esse o consenso, né, no cenário mais angustiante, a gente tende a retrair, né, a fugir, a Ana Cristina Costa colocou, se isola, medo, né, se isola. Isso, gente. Essa resposta aí que eu precisava, que é a seguinte, a gente está com medo, a gente está inseguro, ninguém aqui, ou não sei, quase ninguém é youtuber, a gente não se preparou para esse momento, porque a pandemia não bateu lá na porta da gente, falou assim, que eu tô chegando, se prepara aí, arruma a casa, porque daqui a pouco eu vou chegar. Não, ela chegou, e a gente teve, assim, de uma semana para outra, que pensar em estratégias, né, inimagináveis, nunca antes a gente fez o que a gente está fazendo hoje para responder a esse contexto. E quando a gente é pego assim de surpresa, a gente está inseguro, o que a gente faz é isso, a gente se retrai. A gente se retrai buscando ali até um movimento, né, daquele movimento de segurança dentro do útero. Retrair é isso, é voltar ali, né, para esse momento da vida da gente que a gente estava totalmente protegido. Só que quando a gente volta para o lugar comum. A gente volta para o lugar que a gente está seguro, é o confortável. Qual que é o lugar comum da educação? O lugar comum da educação é a passividade. O lugar comum da educação é eu falo e você me escuta, né? Eu planejo e você faz. Esse é o lugar comum. E lá na primeira semana, quando a gente foi pego de surpresa e a gente começou a fazer um monte de iniciativas, assim, um pouco sem refletir, a gente saiu criando um monte de estratégias, nem sempre elas foram as melhores, elas foram as possíveis. Hoje a gente já está num momento de pandemia, a gente já está entrando no 3º mês de afastamento social, que a gente já consegue ter uma maturidade maior para olhar se realmente as minhas estratégias pedagógicas estão coerentes com meus ideais de educação. Por quê? Porque a gente tende, nesse momento de insegurança, a voltar para esse lugar que é eu dou e você recebe. Então, hoje a gente já vê iniciativas maravilhosas e a gente vai falar delas daqui a pouquinho, mas a gente teve um momento em que a gente contribuiu para que esses alunos ficassem na passividade. Então, ficassem diante de uma tela, assistindo uma aula, né, até no diálogo ali era difícil ter qualquer tipo de questionamento sobre o que o professor estava falando, eu só recebo. E aí, quando a gente põe esse aluno nesse lugar de passividade, de quem não está construindo, a gente comete o pior erro que a gente pode cometer nesse momento, que é de tirar do aluno a curiosidade. Então, a nossa intenção mais importante, nosso compromisso mais fundamental nesse momento é continuar investindo no desejo dos estudantes, dos adolescentes, das crianças, de manterem fogo, né, no desejo deles de aprender, de manter vivo o questionamento, a curiosidade, a busca, a sede pelo conhecimento. Então, quando a gente parar para planejar as nossas ações, primeiro a gente vai respirar. Primeiro a gente vai se conectar com a gente mesmo. Como que eu estou hoje? Né? E aí a gente buscar, às vezes, técnicas de respiração, práticas de mindfulness, para que a gente possa diminuir um pouco o nível da nossa ansiedade e entender. Isso que eu estou propondo honra a infância, honra a adolescência, está a serviço dos meus ideais de educação? Compromete-se com o que a BNCC me exige hoje? Ou isso só faz com que o meu senso ali de responsabilidade, a minha ansiedade, ela seja diminuída, porque eu tenho que entregar?
Então, hoje, Marden, a gente já consegue olhar para essas propostas e pensar em formas de gerar espaços de maior interação com esse adolescente, com essa criança. Então, por exemplo, eu vi iniciativas interessantíssimas, fantásticas, de escolas sugerindo pesquisas em que as crianças tinham que ligar para os seus parentes, para os seus vizinhos, para entender o que as pessoas aprenderam durante a pandemia. E aí, daí saiu gráfico, saiu apresentações em PowerPoint, saiu seminário, sabe? A gente também viu iniciativas, por exemplo, de escolas que pediram às crianças para poder ter atos de gentileza. E aí, trazer para esse inicinho das aulas, todo dia falava do ato de gentileza que teve ali na sua comunidade. Outras escolas, por exemplo, que antes da aula começar, tinham alguma atividade de gratidão. Então, olha, hoje a gente vai escolher 6 alunos para poder dizer motivos pelos quais eles são gratos hoje, antes da gente começar a nossa aula. E aí, Marden, outras possibilidades que a gente também tem para esse momento ali, às vezes, na aula online, ao invés de a gente trazer esse conteúdo pronto, perguntar assim: hoje, nós vamos escutar 3 perguntas que vocês vão fazer, que fulano pode fazer aí sobre esse conteúdo, para que a gente possa pensar sobre essas perguntas. Ou então, ao invés de trazer as respostas, vem cá, quem fizer aí a dúvida mais interessante, vamos ver quem consegue fazer a melhor pergunta sobre esse conteúdo. Então, é uma forma, minimamente, da gente despertar o interesse desse adolescente, dessa criança, de contribuir. E uma outra questão assim, importante, é que a gente aprenda a fazer acordos com esses estudantes. A gente faz muito para. A gente precisa aprender a fazer com eles. Eles têm total capacidade de se envolverem, se comprometerem e demonstrarem maior engajamento com as nossas propostas, desde que a gente coloque eles nesse lugar de quem constrói junto. Então, nesse momento, não há solução melhor do que a escuta, do que a empatia. Eles também estão vivendo dificuldades como nós. Tem dia que eles estão bem, tem dia que eles estão mais alegres, tem dia que eles não estão bem, tem dia que eles não querem nem abrir a câmera. E tudo bem, tá todo mundo assim. A gente precisa entender que esse adolescente, essa criança, também perdeu muito. Eles perderam a convivência com seus amigos. Olha os adolescentes, Marden. É o momento que o grupo ganha uma imensa relevância na vida desse sujeito, né? Mais do que a família na adolescência, o meu grupo prioritário são os meus amigos, né? Então, eu perdi a convivência. Então, isso é fundamental para a individuação do sujeito na adolescência, que ele tenha tribo, que ele tenha bando, e ele perdeu, né? Eu perdi o meu espaço de brincar, né? Então, as crianças não podem mais ir nos parques, nas praças, não podem visitar os seus avós, né? Ficam confinados, entediados com excesso de tela, e isso é prejudicial, né, para o bem-estar deles, para a saúde. Então, eles perderam muito. Então, vamos olhar para essa meninada, para essa moçada com empatia. Vamos escutar o que eles têm a dizer, vamos ampliar os nossos ouvidos, diminuir um pouco a nossa voz. Eles são inteligentes, eles são criativos. Se você levar para eles, olha, aqui para a aula da semana que vem, eu pensei da gente fazer uma aula assim com esse jogo, eu pensei da gente trabalhar aqui com essas perguntas. Como que vocês preferem? Vamos fazer uma votação aqui no chat? E aí eu tenho certeza que eles se envolvendo, né, eles sentindo pertencentes, sentindo que são respeitados nesse novo ambiente que eles estão vivenciando aí, eu tenho certeza que eles vão participar muito mais, eles vão se engajar muito mais. Teve um caso, Marden, de uma professora, não sei se vocês viram, pessoal, que eu fiquei super emocionada, tá no Twitter. Você viu aquilo? Falei, eles são maravilhosos, Marden, né? Então, a professora chegou para a aula online, reuniu a turma, preparou, diz ela que ficou até de madrugada, igual eu ontem, que fiquei até de madrugada preparando essa live aqui. Mas ficou até de madrugada preparando a aula, e quando chegou lá, ela não conseguiu usar o equipamento, deu problema com a internet, deu problema no computador, e a professora ficou muito nervosa e demonstrou esse nervosismo ali para os estudantes, falou que estava triste, porque não estava conseguindo, preparou com carinho, e não estou conseguindo mostrar para vocês a aula.
E aí os alunos, gente, se solidarizaram, e professora não fica assim, nós vamos te ajudar, e mandaram um monte de mensagens de encorajamento para essa professora, e aí isso foi parar no Twitter e ela ficou famosa, né? Mas olha que ambiente, Marden. Eu fico imaginando assim, esses adolescentes, para se manifestarem dessa forma empática, né, com compaixão, é porque eles se sentem pertencentes, é porque eles têm afeto. E não existe educação sem afetividade. Não existe educação sem desejo. Então, a gente precisa recuperar o desejo, a gente precisa pensar em estratégias. E quem sabe, são eles que vão mostrar as estratégias. Pergunta para eles. Quais são as maiores dificuldades que vocês estão enfrentando? Como que as nossas aulas poderiam ser melhores? Antes de começar, gente, eu notei que ontem muita gente deixou o microfone aberto e isso prejudicou a nossa aula online. Como que a gente pode combinar aqui? Será que a gente pode, um ajudando o outro a lembrar? Será que a gente pode usar o chat? Que tipo de sinal que a gente pode fazer? E aí escuta as ideias que eles vão trazer, porque eles são preciosos, eles trazem coisas que a gente nem imagina. E aí, gente, vocês acham que eles vão deixar esse microfone aberto? Se isso for um acordo coletivo em que eles puderam ter suas ideias escutadas? Muito menos. Concorda, Marden? Com certeza, Amanda. Você sabe que, nesse momento, as escolas, às vezes, estão preenchendo a carga horária 4 horas por dia com aulas ao vivo, e aí todo dia. E aí passa uma semana e ninguém perguntou para nenhum estudante como é que ele está. Em nenhum momento alguém falou assim, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Né? A gente começou a aula, entrou outra aula, uma aula gravada, outra aula ao vivo, e eu acho que suas provocações, elas são muito importantes, porque o chat mostra isso, né? As pessoas concordando, percebendo que isso faz todo sentido, e eu acho que é muito bacana essa sua reflexão. Eu aproveito e vou emendar aqui numa pergunta, inclusive colocando um pouco aqui o que trouxeram no chat, né? No caso da educação infantil, Amanda, pensar esse período de ensino remoto e, ao mesmo tempo, sustentar esse vínculo é de uma dificuldade muito grande, né? As escolas brasileiras têm tido muito desafio a tratar com essa faixa etária, 0 a 3 anos, 4 a 5. Queria que você trouxesse um pouco, um olhar bem desse segmento, rapidamente, assim, pela dificuldade e pela singularidade que é a educação infantil. Marden, ontem nós fizemos uma live sobre isso, né? Uma live maravilhosa, que a gente... Eu não estava na live, eu assisti a live, mas está lá no canal do YouTube, para quem quiser ver uma live inteira sobre educação infantil. Na educação infantil, Marden, é importante, de novo, que a gente não corra o risco de, nesse momento, a gente fazer espaço kids de criança, né? Então, aquelas atividades mecânicas, de colorir, de recortar, de ligar, de pontilhar, não que elas não sejam em algum momento relevantes, não é isso que eu estou dizendo, não, tá? Mas que a gente não fique entregando essa tarefinha, que era o normal da educação infantil até pouco tempo, porque, de novo, a gente tem um documento que norteia a educação infantil para a experiência. E aí, Marden, eu tenho visto muita coisa bacana. Porque o professor, ele pode lançar um desafio para essa escola e dizer, procura aí na sua casa os objetos circulares amarelos e o coloque em ordem, né? E pergunte para a sua família, faça uma pesquisa, olha os jogos, olha, eu vou te ensinar uma regra do jogo, e aí você vai reunir todo mundo aí da sua casa agora e você vai jogar esse jogo. E você vai lá no jardim ou numa plantinha que tem aí na sua casa e vai observar, você vai plantar e vai observar o crescimento, a experiência. Então, gente, nesse momento, a gente tem que tomar muito cuidado para pensar assim, as nossas ações, elas ajudam as crianças e os jovens a contarem qual história? Qual história que a gente vai querer que esses nossos alunos contem até o fim das suas vidas? Porque eles vão contar essa história para sempre. A história do período de confinamento. Todos nós vamos. Que história que a gente quer contar? Uma história de excessos, uma história de passividade, uma história de violência, né? Porque muitas vezes os pais, eles não têm competências pedagógicas para mediar atividades puramente mecânicas, né? Então, muitas vezes esses pais ficam estressados e aí
há uma quebra, há uma violação do bem-estar daquela família. Então, a minha atividade, será que ela vai impactar a ponto de criar um transtorno dentro daquele ambiente? A gente tem que equilibrar isso, sabe, Marden? E cuidar também de dar direcionamentos para a família. Não é só lançar as atividades, porque muitas vezes os pais não sabem como fazer. Então, eu imagino que investir na experiência, que é o que existe para a educação infantil. Não existe aprendizagem em educação infantil que não passe pelo corpo, que não passe pelo sentido, que não passe, né, pela rica experiência. A gente tem que cuidar, e existem várias possibilidades de fazer isso, né? Ouvir uma história da família, fazer uma pesquisa de como era quando você estava lá na barriga da mamãe. Eu aqui com a minha filha, eu tenho uma filha de 10, então ela já está lá no fundamental, indo, né, para os finais, tem uma filha de 4. Então, eu vejo nitidamente o quanto existem possibilidades para essa aluna de 4 que ela vai brincar, que ela vai manipular, que ela vai descobrir. E, às vezes, Marden, eu nem preciso que ela assista a aula que o professor gravou. Às vezes, eu assisto a aula gravada, entendo qual é a proposta e brinco com ela. E, às vezes, a minha filha mais velha de 10 anos brinca, e ali está feita a aula, está garantida, né, aquele objetivo. Então, cuidado, gente, cuidado, de novo. A minha proposta honra a criança, honra a infância, está de acordo com as diretrizes nacionais para a composição dos currículos. A gente não pode correr o risco de voltar para esse lugar comum, porque a gente já sabe que a gente não quer mais isso, né? Então, é importante olhar nesse momento para isso. E aí, Marden, a gente está se aproximando ali do final, né? Eu vi aí muitas pessoas pedindo fontes. Eu separei vários livros aqui, depois eu vou deixar aí no comentário. Acho que vocês não estão vendo, né? Mas tem ali da Life, os livros, as fontes, para que vocês possam aprofundar. Porque 1 hora eu ficaria aqui o dia inteiro, gente, falando sobre isso, porque, eu empolgo. Mas a gente precisa se aprofundar, a gente precisa olhar para isso não mais como assim, como a minha mãe fez comigo, como meu professor fez comigo, né? Com isso que eu trago da minha própria vivência. A gente precisa ter um olhar científico sobre esse desenvolvimento. Né, Marda? Amanda, nesse finalzinho, eu sei que o tempo está curto, mas se você puder trazer algumas palavras para os professores, para os nossos colegas, porque quando eu me coloco no lugar dos nossos colegas, professores, eu fico muito tocado, porque numa hora dessa, Amanda, tem colega nosso no Brasil inteiro preparando aula, olhando um tutorial no YouTube para saber como que faz alguma coisa, pedindo no WhatsApp a ajuda de um outro colega mais sabido de tecnologia, para ele ajudar o professor que está com mais dificuldade. Nossos colegas estão se mobilizando, muitas vezes trabalhando em 2, 3 escolas, com aula amanhã, com aula ao vivo depois de amanhã, sempre oferecendo o melhor para os estudantes. É uma mobilização impressionante, muitas vezes de forma autodidata, né? Então, assim, eu acho que hoje é o dia da pedagogia, como você lembrou muito bem, e eu acho que seria muito legal a gente encerrar essa nossa live trazendo uma mensagem a esses colegas, e aí, antes de você falar a sua mensagem, eu deixo a minha, né, que é de um abraço mesmo, de acolhimento e de enaltecimento do nosso trabalho, né? Eu iniciei a minha mediação falando de respeito à nossa profissão, eu termino reiterando o respeito, né? A gente fala muito na mídia de heróis, e o professor sempre foi herói silencioso nesse país, sabe? Então, eu acho que nesse momento, o professor que olha para a família, olha para o estudante, olha para si, os seus próprios problemas, e precisa produzir, precisa trabalhar com angústia, com incerteza. Então, assim, até em tom de homenagem aos nossos colegas de profissão, eu acho que você podia encerrar trazendo, né, o que você trouxe tão bem nesse momento, que é o seu olhar aí para esse autocuidado do professor. Marden, eu me sinto extremamente tocada e te agradeço muito, né, essa provocação, porque é bonito demais de perceber. E na nossa escuta aos profissionais docentes, que a gente, né, enquanto sistema de ensino, a gente tem aí uma comunidade imensa de professores trocando com a
a gente percebe uma coisa que é impressionante, que é a saudade, essa palavra que fica latejando nesse diálogo com o professor, com todos que a gente conversa, eu estou com saudade das crianças, eu estou com saudade dos meus adolescentes, né? Eu não nasci para lidar com a máquina, e eles estão se reinventando. Meu Deus, como eu tenho orgulho de fazer parte dessa comunidade de educadores. É um movimento muito bonito, e aí a gente não pode esquecer, Marden, que nós não estamos sozinhos, nós somos muitos, nós podemos aprender uns com os outros, por isso, de novo, eu volto. Vamos olhar para a gente, vamos entender que eu não preciso estar bem todo dia, que eu não preciso saber tudo, não existe especialista em pandemia. Né? Ninguém tem resposta certa, o que a gente está fazendo é provocações. Se não existe resposta certa, só existe caminho no diálogo, só existe caminho, né, na troca. Então, vamos nos aproximar, vamos aproveitar esse momento para a gente se suportar. Os gestores pedagógicos também, Marden, que estão, né, ali defendendo tudo, tentando mediar, e tem as famílias. Então, assim, essa comunidade educativa, eu falo, gente, tá difícil para os médicos, eles, né, mas para os professores, né, é assim, impressionante a mobilização, né, outro dia eu briguei lá, eu faço um curso de neurociência, e aí tinha uma pessoa, as escolas estão só preocupadas com o financeiro, mas eu briguei, Marden, eu falei, você não sabe o que é que está acontecendo na casa dos professores, né, o carinho, o preparo, o planejamento, o esmero, a pesquisa para poder produzir algo de bom, algo de qualidade. E aí o que a gente traz hoje são reflexões para ajudar a melhorar isso, ajudar a cada vez mais qualificar esse trabalho de todos nós. Mas é isso, Marde. Eu, pessoalmente, te agradeço pelas suas palavras e me sinto tocada por elas, porque é exatamente isso. Nós precisamos ocupar o nosso lugar digno ali de respeito, porque nós podemos tudo, nós podemos mais. E aí, Marcos, você me deu a deixa que eu precisava para poder dizer para o seguinte, para a gente finalizar. Ontem, um menino que brincava me falou que o hoje é a semente do amanhã. Para a gente não ter medo, que esse tempo ele vai passar. E para a gente não se desesperar e nem nunca deixar de sonhar. E que a gente não se entregue, e que a gente nasça sempre todas as manhãs, e permita que a luz do sol brilhe no céu do nosso olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, e os professores podem cada dia mais. É isso a minha mensagem para os professores no Dia do Pedagogo. Espero que tenha ajudado. Olha aqui, gente! Aí. Olha aqui. Quem veio finalizar conosco, né? Olha, Amanda, queria te agradecer em nome das 420 e tantas pessoas que estiveram conosco. Como eu disse no início, a gente ia aprender muito e não deu outra, né? Bingo, a gente aprendeu bastante. Para responder as pessoas que me perguntaram, a live vai ficar gravada, vai ficar disponibilizada. Amanda, a gente tem um para casa, tá? Que é disponibilizar uma lista de livro. Muita gente pediu, então, um compromisso nosso aqui, a gente dá um jeito de divulgar isso, pode contar conosco, muita gente fez essa solicitação. Só posso agradecer você, Amanda, a todos os presentes, um grande abraço, se cuidem, força a todos nós e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Marden, obrigada, gente. Vamos em frente. Tchau.